Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados e transmitido pela TV Com Brasil. Muito obrigado da sua audiência, onde você estiver. Meu abraço aqui especial à direção da TV Grandourados, na pessoa do Rubens, da Roseli e toda a sua equipe. Meu abraço também a você que nos acompanha aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil aqui por este canal. Lembrando que o programa Mato Grosso do Sul em Foco quer sempre convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul e contemplar a beleza deste estado, passear aqui no nosso estado. É um estado também rico de oportunidades. Nós hoje queremos falar dos nossos campos produtivos, não só do agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, mas também de toda a produção, né? Desde a agricultura familiar, as culturas das aldeias e aos campos produtivos aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Venha conhecer, venha ver de perto a beleza dos nossos campos, das lavouras, das produções e a beleza natural também deste estado, tá bom? Você vai se encantar aqui com o Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você e a sua família, coloque no seu roteiro de viagem aí, próxima viagem, Mato Grosso do Sul, tá bom? Fica o nosso convite. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é trabalhando com prudência. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você umas orientações muito importantes sobre o trabalho, trabalhando com prudência, como que nós devemos trabalhar na obra do Senhor, trabalhar pela expansão do reino de Deus, trabalhar para uma sociedade melhor, trabalhar para que a nossa família tenha harmonia, paz, trabalhar para que o ambiente de trabalho onde nós vivemos tenha segurança, tenha produtividade boa, onde todos possam crescer juntos neste ambiente de trabalho, a prudência do trabalho na obra do Senhor, enfim. Paulo está escrevendo a sua carta aos Colossenses e no capítulo 4, os versículos 2 a 6, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra de Deus é cheia de instruções preciosas para nós. Pregar, ensinar a palavra de Deus deve ser uma alegria para todos nós. Se você conhece a palavra de Deus, você também deve compartilhar a palavra de Deus. E trabalhar com prudência é um dever nosso na obra do Senhor. Prudência para vigiar o nosso coração, prudência para aproveitar as oportunidades, prudência para ter uma palavra temperada,
E quantas pessoas que não têm controle emocional, não tem controle na língua, não tem controle nas palavras, não é verdade? E aqui Paulo está recomendando estas coisas para o nosso trabalho, para o zelo que devemos ter com o nosso trabalho. E tem aqui 4 lições preciosas que eu quero que você guarde para a sua vida. A primeira é o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o nosso trabalho, que quando ele fala assim, vigiando com ações de graças, todos nós precisa de ter o zelo de vigiar o nosso coração em ação de graças enquanto nós trabalhamos. Se você está trabalhando na sua casa, na sua empresa, ou trabalhando na obra do Senhor, principalmente aqui, trabalhando na obra do Senhor, você deve vigiar o seu coração com ações de graças. Paulo fala isso depois de dizer assim, perseverai na oração. Quer dizer, como que eu vigio com ações de graças? Perseverando na oração. Agora, por que eu devo vigiar o meu coração com ações de graças? Nós temos a mania muito natural do nosso coração de cedermos à murmuração. Você já observou como que as pessoas gostam de reclamar de tudo? Parece que nada está bom. E a reclamação, a murmuração, ela é contagiante. Quando um começa, provoca o outro, com pouco está todo mundo murmurando. Quer ver? Você está num ambiente e fala assim, mas como que a nossa administração pública, municipal, não faz um bom trabalho? Aí o outro já murmura daqui, o outro já reclama de lá. É só você provocar. Há uma tendência natural no nosso coração de murmurarmos. E é por isso que Paulo está falando assim, vigiando com ações de graças. Nós devemos vigiar o nosso coração com ação de graças. Quando nós trabalhamos com gratidão e entendemos que o trabalho cristão é um trabalho pautado na gratidão, porque não há mérito em nós para a salvação. A salvação é pelos méritos de Cristo, não é pelas nossas boas obras, pela nossa fé, pela nossa santidade, pela nossa boa postura moral. Claro que tudo isso é importante, mas não é mérito para a salvação. Nós não conquistamos a nossa salvação com as nossas próprias ações. A salvação é uma graça de Deus. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é produzido em vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Talvez você esteja cansado na sua religião de ficar tentando fabricar a sua salvação e sempre vendo que ela está distante de você. Então, nós entendemos que a salvação é uma dádiva, um presente de Deus, e que nós apenas trabalhamos para o Senhor e praticamos as boas obras e vivemos uma vida de obediência, de santidade, como uma forma de gratidão, é uma reação, é uma gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Então nós não trabalhamos no reino de Deus nem para ganhar tijolo no céu, nem para conquistar a nossa salvação, mas como uma expressão de gratidão, sabendo que Cristo já fez tudo por nós. Então agora nós devemos servi-lo. Obediência e gratidão devem fazer parte do nosso serviço ao Senhor, mas nunca pensando em méritos, porque o único mérito que Deus aceitou para a nossa salvação é o mérito de Cristo, lá na cruz do Calvário. Então quando Paulo fala assim, perseverai na oração, vigiando com ação de graças, significa que nós devemos vigiar o nosso coração enquanto nós servimos ao Senhor. Vigiar com ação de graças, porque quando nós trabalhamos pela motivação da gratidão, o nosso trabalho ganha melhor sentido, o trabalho fica mais leve para fazer,
o fardo fica mais leve, quando nós entendemos que estamos trabalhando não por obrigação, não para conquistar mérito, mas por mera gratidão a Cristo por tudo que Ele fez por nós. Então, o nosso trabalho precisa de ser vigiado com ação de graças, tá certo? Vigie o seu trabalho, trabalhe vigiando o seu coração com ações de graça. Segunda lição que Paulo nos dá aqui neste texto é que nós devemos orar a Deus para que Ele abra as portas à palavra. Aqui é o versículo 3 fala assim: suplicai também ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Então, vigiar o coração com ação de graças e orar, suplicar ao Senhor que abra portas para a proclamação do Evangelho. Você deve lembrar que Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma. E ele está dizendo: eu estou aqui algemado, e estava mesmo algemado, literalmente, preso, algemado em Roma, e ali uma guarda, a guarda pretoriana, ele explica isso lá na carta aos Filipenses, que revezava ali de tempo em tempo por ele, e ele foi pregando o Evangelho. Então ele falou assim: ore para que Deus abra as portas para a pregação do Evangelho. Então, vigie com ação de graças, mas também ore para Deus abrir as portas à palavra, para pregarmos a palavra a tempo e fora de tempo, para levarmos esse mistério de Deus em Cristo, que salva pecadores. É um mistério de Deus em Cristo que salva pecadores. Pela pregação da palavra, a pessoa ouve a palavra de Deus, quando fala de Cristo, a sua alma se enche de alegria, de esperança, e ele é alcançado pela dádiva de Deus, pela graça do Evangelho, e ele tem o coração transformado pelo mistério de Cristo, que é a sua morte na cruz e as implicações dela para a nossa vida. Então Paulo está dizendo: orai para que portas se abram para a pregação do Evangelho. Eu louvo a Deus por esse espaço aqui, é uma porta que se abriu à pregação do Evangelho. Espero que o Evangelho esteja chegando até você, na sua casa, no seu ouvido, no seu coração, para que você também creia em Cristo como seu Salvador e tenha nele uma esperança, uma salvação e uma nova vida. Então, vigie o coração com ações de graças e ore para Deus abrir as portas e abrir o coração e abrir os ouvidos daquele que ouve, para receber o Evangelho da graça de Deus, que salva, que perdoa e que transforma. É assim que nós estamos orando por você, enquanto estamos proclamando esta mensagem da graça de Deus e do amor de Deus para com a sua vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Meu abraço especial aos nossos telespectadores lá do estado do Tocantins e também do estado do Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós estamos falando aqui sobre o trabalho feito com prudência. Nós devemos vigiar com ação de graças, nós devemos orar para Deus abrir as portas, para que o testemunho do Evangelho chegue até muitos corações. Mas o texto continua, estou aqui em Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. Paulo fala assim: portai-vos com sabedoria. Quando Deus abrir essas portas ao Evangelho,
Então ele diz: portai-vos com sabedoria com os de fora, aproveitai as oportunidades. Portar com sabedoria. Se tem uma coisa que deve pautar a vida cristã, a vida daquele discípulo de Cristo, é a sabedoria. Sabedoria implica em discernimento. Sabedoria implica não só num conhecimento das Escrituras, mas também num conhecimento prático das Escrituras. Tiago é uma carta que fala muito de sabedoria e diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Então, quando Deus abrir as portas para a proclamação do Evangelho, seja onde você estiver, Paulo estava preso, algemado, você deve portar com sabedoria e aproveitar aquela oportunidade. Nunca devemos perder a oportunidade de testemunhar da graça de Deus, do Evangelho de Cristo. Se nós amamos as pessoas, nós vamos compartilhar o Evangelho de Cristo com aquelas pessoas que nós amamos. Então, portar com sabedoria é aproveitar a oportunidade. Portar com sabedoria é pedir a Deus esse discernimento para não perder aquela oportunidade que está sendo dada. E nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, sabedoria para aproveitar aquelas oportunidades que nos são dadas, sabedoria para não estragarmos aquela oportunidade que Deus nos deu, não é verdade? E ter o discernimento correto das coisas. Quantas pessoas que não têm sabedoria, não têm o discernimento da palavra, não têm equilíbrio da sabedoria espiritual para saber como deve tratar uma situação, como deve administrar uma oportunidade que Deus nos deu, né? Então, portai-vos com sabedoria. Olha que conselho prático e maravilhoso para nós. Quando você for falar com o vizinho, é para portar com sabedoria. Muitas pessoas, no afã de levar a palavra de Deus, esquecem de se comportar ali com sabedoria e manifestar sabedoria, sabedoria da palavra, sabedoria da abordagem, sabedoria do entendimento daquilo que vai falar. Então, portai-vos com sabedoria e aproveitando as oportunidades. E complemento aqui dizendo o seguinte: depois de vigiar o coração em ação de graças, orar para Deus abrir as portas para o Evangelho, para o testemunho do Evangelho, portar com sabedoria quando essas portas são abertas, ele complementa aqui o texto dizendo: e a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes o que deveis responder a cada um. Então, a palavra precisa de ser temperada, a palavra precisa de ser agradável e temperada com sal. Muitas das vezes a gente vê pessoas que não têm um tempero nas palavras e fala assim: ah, pastor, eu sou sincero mesmo, eu falo o que me dá vontade. Não, isso não é portar com sabedoria, e isso não é expressar a palavra de Deus de forma agradável, de forma que o amor de Deus seja manifesto ali, de acordo que o pecado seja realmente combatido, mas para isso nós não precisamos de perder o tempero das palavras. Quantas pessoas que ofendem as outras com palavras, quantas pessoas que não têm, a sua palavra não tem um tempero, ela é sempre uma palavra dura, uma palavra descompensada, uma palavra que produz mais ódio e amargura do que a graça do Evangelho, não é verdade? Então Paulo está dizendo aqui: olha, não pode ser assim não, a palavra precisa ser agradável, temperada com sal, para que você saiba como responder a cada um.
se veio te fazer uma pergunta, se surgiu uma oportunidade de você expor o Evangelho da graça de Deus, essa palavra precisa de ser agradável, ela precisa de ser temperada com sal, para que o Evangelho chegue ao coração da pessoa e ele entenda o amor de Deus por ele, a graça do Evangelho por ele. Então a palavra precisa de ser agradável e temperada com sal, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito mais preocupadas em ofender as outras, e muitas das vezes em nome de Deus, e muitas das vezes em nome do Evangelho, em nome de Cristo, estão muito mais preocupados em ofender o outro do que levar a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. Então, ao mesmo tempo que Paulo nos manda vigiar com ação de graças, ele nos manda orar para Deus abrir as portas para tornar o mistério de Deus conhecido, para a proclamação da palavra. Ele manda essa porta sendo aberta, ele fala que é para portar com sabedoria para aproveitar a oportunidade, e isto implica em que a palavra deve ser uma palavra agradável, temperada com sal. Então você observa que nós temos instruções na palavra de Deus para orientar o nosso trabalho com prudência. O nosso trabalho deve ser um trabalho feito com prudência. Paulo está preso em Roma, tinha tudo para ser um homem amargurado dentro daquela cela, ou apenas estar ali cabisbaixo, chorando, lamentando, mas não. Ele, numa outra carta, ele vai dizer assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. E Lutero diz que a palavra de Deus é como um leão. Você não precisa de defender o leão, você precisa apenas de soltar o leão, não é? Então a palavra de Deus não precisa de ficarmos como advogados defendendo a palavra de Deus. Nós não fomos colocados aqui para isso, nós fomos colocados aqui para proclamar a palavra de Deus, para declarar a palavra de Deus. Então nós precisamos de vigiar com ações de graças, nós precisamos de orar para que Deus abra as portas para a proclamação da palavra de Deus. Abrindo Deus as portas, devemos portar com sabedoria para aproveitar aquela oportunidade, e devemos ter uma palavra agradável, temperada com sal, para que o Evangelho da graça de Deus chegue ao coração daqueles que nos ouvem. É assim que eu estou fazendo com você neste momento, levando a palavra de Deus até você. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos. Essa palavra que o próprio Senhor Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra que leva esperança para você em Cristo, porque o Filho de Deus morreu numa cruz para nos salvar. E quando nós proclamamos este Evangelho, nós estamos dizendo para você que há uma esperança para você na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, nós devemos lembrar que esta palavra precisa de ser agradável, temperada com sal. Eu espero que a graça de Deus chegue ao seu coração neste momento, levando a palavra do Evangelho, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lembrando que a pregação do Evangelho convida: arrependei-vos e crede que o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus o abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Touraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras
shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ajuda-nos a vigiarmos o nosso coração com ações de graças, para nunca fazermos a obra do Senhor murmurando, mas sempre com gratidão, porque nós servimos ao Senhor com alegria e servimos por gratidão por tudo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Oramos para que o Senhor abra as portas para a proclamação da Tua palavra, para fazermos o mistério de Cristo conhecido. Oramos para que essas portas sendo abertas, saibamos portar com sabedoria e aproveitar a oportunidade. E nisto levar uma palavra temperada com sal, uma palavra agradável, para sabermos como responder a cada um, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Oramos pelos nossos telespectadores e colocamos um a um na Tua presença e nas Tuas mãos neste momento. E rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia. E fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui neste programa Mato Grosso do Sul em Foco. E continue na programação deste canal.